Os vestibulares, eu não sei porque, eles têm a mania de arremessar cargas elétricas em regiões de campo magnético uniforme. E quando isso acontece, ele pergunta para você o que acontece com essa partícula, que tipo de movimento ela faz, calcule a força magnética que age sobre a partícula, certo? Para poder desvendar esses mistérios, é necessário que você chegue na prova de vestibular, na sua prova do colégio, com a seguinte informação. Sempre que eu jogar uma partícula, ela pode estar dentro de 3 situações. A primeira é a seguinte. A primeira, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético ser nulo. Então, quando o ângulo entre o campo magnético e a velocidade for 0, então vamos fazer assim, quando o ângulo entre o campo magnético e a velocidade for tan, tan. Quando ele for 0, esse θ vale 0, é o seguinte, nós vamos ter que quando o θ é 0, a partícula ela vai sofrer um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela vai continuar em linha reta, livre, feliz, como se o campo magnético não estivesse lá. Se esse ângulo ele for 90 graus, aí as coisas mudam. Em vez de descrever um movimento retilíneo uniforme, essa partícula vai descrever um movimento circular uniforme, ou seja, ela vai fazer uma curva. Quando esse ângulo ele for, aqui também serve 0 ou 180, tá? 0 e 180, eu vou ensinar por quê daqui a pouco, também é um movimento retilíneo uniforme, certo? E quando esse ângulo ele for diferente de 0, ele for diferente de 90, ele for diferente de 180, nós vamos ter o quê? Se aqui ela foi em linha reta, aqui ela descreveu o movimento circular uniforme, aqui, sabe o helicóptero subindo? Então aqui você tem um helicóptero, tem uma partícula aqui, e o helicóptero sobe na vertical, a hélice vai girando. Esse movimento descrito é um movimento helicoidal. Então, quando você estiver nesse caso aqui, você tem um movimento helicoidal. Tá? É mais difícil de cair esse tipo de movimento porque é um movimento bem complexo. Certo? É mais para você descrever mesmo. Aí você está se perguntando, por que isso? Eu tenho que decorar que é um movimento retilíneo uniforme? Eu tenho que decorar que é um movimento circular uniforme? Não exatamente. Vem comigo aqui, ó. Quando eu jogo uma partícula numa região de campo magnético, eu tenho que vai agir uma força sobre ela. Como chama a força que age sobre essa partícula se eu tenho uma região de campo magnético? Força magnética. Então, eu vou ter uma força magnética atuando sobre a minha partícula. Força magnética. Vamos fazer assim, força magnética. Essa força magnética, ela depende de quais fatores? Depende da carga. Ela depende, aliás, do módulo da carga. Não importa se é positiva ou negativa para calcular o módulo da força magnética. Mas depende se é positiva ou negativa para determinar o sentido que ela vai percorrer a trajetória. Já vou falar disso. Ela depende da velocidade? Claro. Se eu jogo muito rapidamente, ela vai fazer uma trajetória assim, ó, nesse caso aqui. Se eu jogo devagarzinho, tudo bem? Se eu jogo um nada, faz um nada. Então depende da velocidade? Depende. Depende do que mais? Depende do campo magnético? Claro, se eu estou numa região campo magnético intenso, ela vai agir de uma forma. Se o campo magnético é quase nulo, de outra forma, ela vai ser quase retilíneo. Então depende do campo magnético. Por isso que é uma multiplicação, certo? Quanto mais intenso essas grandezas, maior o módulo da minha força magnética. E depende, sabe do que também? Depende de um seno, eu sei que você odeia seno, de um ângulo. Esse seno do ângulo, não tenha medo, eu sei que você odiou essa aula quando eu coloquei o seno aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, este cara aqui, ó, que vai determinar se é um movimento retilíneo uniforme, se é um movimento circular uniforme, ou se é um movimento helicoidal. Quando esse cara for 0,
nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Quando ele for 90, nós vamos ter um movimento circular uniforme. Então você já deve estar olhando esse exercício falando que o ângulo é 90. E claro que é, né? Se aqui eu tenho um campo magnético entrando, aqui eu tenho uma velocidade para lá, qual é o valor desse ângulo aqui? 90 graus, certo? Você que viu minha última aula entende essa notação. Então 90 graus. Então vem comigo, ó. Então, quando esse cara aqui, vamos fazer assim, seno de θ. Quando o seno de θ é 0, põe aí na calculadora. Uma vez pode, depois você não faz mais. Seno de 0 é 0. Se o seno de 0 é 0, qual é o valor da força magnética? É 0. Então, seno de 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, diz que a minha força magnética é nula. Se a força magnética é nula, quando eu jogo uma partícula paralela ao campo magnético, ou com 0, ou com 180 graus, certo? Que vai dar a mesma coisa, eu vou ter o quê? Que a força magnética é nula. Eu vou ter um movimento retilíneo uniforme. Se esse seno ele for 90 graus, aí as coisas mudam. Jogo 90 aqui. 90, seno de 90 é 1. Seno de 90 é 1. Então, quando isso dá 1, a força magnética dessa conta, QVB. Da QVB. Certo? Quando eu tenho esse QVB, eu tenho que o movimento é circular uniforme. Tranquilo? Por fim, que ângulo que falta? Qualquer ângulo que seja diferente desses caras aqui, o movimento ele vai ser movimento circular uniforme. Por exemplo, 47 graus vai ser helicoidal. Tranquilo? É meio assustador no início aqui e tal, mas geralmente seu professor e as provas trabalham com isso daqui, ó, que é o que está acontecendo nesse exercício. Então vamos resolver o exercício? E você deixa aí nos comentários se você conseguiu entender ou não. Não estou falando isso que é fácil. É bem, como posso dizer? É uma coisa palpável, né? É uma coisa bem, assim, abstrata. Então vem comigo. Uma partícula de massa m, eletrizada com carga elétrica Q, é arremessada em uma região onde há um campo magnético uniforme intensidade B, com uma velocidade vetorial v perpendicular ao campo magnético, descrevendo a trajetória semicircular conforme ilustra a figura a seguir. Determine o sinal da carga elétrica da partícula, a distância dentro do ponto que ela penetra a região, onde há o campo magnético, e o ponto que ela sai da região, e o intervalo de tempo que ela percorre, trajetória semicircular. Então ele perde um monte de coisinha aqui, mas antes disso, falta só uma coisa. Para responder esse tipo de questão, para determinar se o ângulo é 0, 90 ou diferente disso, você vai precisar fazer o seguinte. Você pega a sua mão direita e estica. Estica ela bem esticadinha. Certo? Vou te mostrar uma outra regra da mão direita aqui. Que esta minha mão, eu fiz curso de desenho, não tente me imitar. Certo? E você estava sem nada para fazer, eu falei, segura uma carga aí positiva. Você está segurando uma carga positiva para mim. Certo? Essa carga positiva, em uma região de campo magnético, vai surgir nela, aqui ó, perpendicular à sua mão. Então é como se eu colocasse uma caneta em pé na sua mão agora, tá? Pode colocar aí, se você se sentir melhor. Vai ter uma força magnética aqui. Certo? O sentido dos seus dedos, que estão muito curtos em relação a essa mão, vai mostrar, vamos mudar a cor, o sentido dos seus dedos, qualquer dedo, né, que eles estão apontando na mesma direção, é mão reta, vai mostrar o sentido do campo magnético, certo? E o seu dedão, como ele não pode ficar fora da brincadeira, nós demos para ele a opção de mostrar a velocidade da partícula, certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mãozinha, eu vou tirar o vetor para você não se confundir, você não achar que é a velocidade para lá. Tá aqui a velocidade, certo? Você vai pegar a sua mãozinha e vai colocar nessa partícula que está aqui, ó. Certo? Supondo que essa partícula seja positiva, certo? Para onde que ela está se movimentando? A velocidade, você já aprendeu no primeiro ano, ela é tangencial ao movimento circular. Então a velocidade só pode estar para lá. Então você pega a sua mãozinha, seu polegar, você vai colocar aqui. Certo? Aqui é a velocidade. Logo, a força magnética tem que estar apontando para onde? Se o movimento é circular, eu tenho que ter uma resultante centrípeta apontando para o centro da curva. Certo? Então, você tem aqui uma força centrípeta. Isso a física manda eu fazer. No caso, a força centrípeta vai ser a força magnética. Então, eu vou ter aqui a força magnética e a velocidade. Põe sua mão exatamente nessa posição, por favor. Então, sua mão, agora ela deve estar
querendo entrar na tela do computador, certo? Porque seu polegar está para cima e sua palma da mão está para esse lado aqui, certo? Se você não está fazendo isso, você está usando a mão errada. Então, o seu polegar está para cima e sua palma da mão está para cá. Não dá para desenhar porque está entrando na tela, certo? Aí eu te pergunto, para onde está o campo magnético? Que é os seus dedos. Seus dedos não estão entrando na tela? Está aqui entrando na tela. Então, essa carga ela só pode ser positiva porque ela está fazendo esse movimento aqui, certo? Se a carga for negativa, a única coisa que vai mudar, eu vou usar esse desenho. Se a carga for negativa, a única coisa que vai mudar, o campo é o mesmo, a velocidade é a mesma, mas a força magnética é no sentido contrário, certo? Então, se essa carga fosse negativa, ele estaria fazendo um movimento assim, para cá. Tranquilo? Então, o que eu te aconselho a fazer? Te aconselho a sempre saber o que faz a carga positiva, certo? Então, com uma carga positiva, tem exatamente esse movimento. Mas o enunciado falou que o movimento é o contrário. Se o movimento fosse contrário, então essa carga, em vez de ser positiva, ela é negativa. Então, o que muda da carga positiva para negativa? O sentido da força magnética. O que eu te aconselho a fazer? Saiba fazer com a carga positiva. Se você fazendo der errado alguma coisa, der errado o sentido da força magnética, é porque sua carga é negativa. Tudo bem? É mais fácil. Porque esse negócio de carga dificilmente cai um tipo de pergunta, certo? O que vai cair é para você determinar a velocidade, a trajetória e a intensidade do campo magnético, certo? Então, agora sabendo disso, podemos resolver finalmente esta questão. Se você está gostando dessa aula, se está servindo de revisão, já deixa um like aí e depois da prova, na sexta-feira, vem aqui e comenta se você foi bem ou não. Seguinte, determine o sinal da carga elétrica. Já determinamos, né? Já vimos que ela é positiva. Então, para cá, nós temos a força magnética, que é a força centrípeta. Para cima, nós temos a velocidade. A velocidade é sempre tangencial a qualquer ponto da trajetória, certo? E o campo magnético ele já desenha aqui para a gente. Está entrando. Então, a carga é positiva. A distância entre o ponto que ela penetra na região onde há o campo magnético, o ponto que ela sai. Então ela entra por aqui e ela sai por aqui. Eu quero saber o valor dessa distância D. Não um semicírculo? Se é um semicírculo, daqui até o meio é o raio. Daqui até o meio é o raio. Então eu posso escrever que a distância é 2 vezes o raio. Certo? Então, falta determinar o quê? Falta determinar o raio da trajetória. Para determinar o raio da trajetória, vou fazer o seguinte, vou dar um pause nisso aqui. E vem comigo. Vem na caneta preta aqui, Nós dissemos que a força magnética ela tem que ser resultante centrípeta. É a única maneira de ela descrever um movimento circular. Beleza? Então, a força magnética obrigatoriamente é a resultante centrípeta. E a resultante centrípeta nós sabemos calcular lá do primeiro ano. Então, vou fazer o seguinte. A força magnética ela é dada por carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo entre V e B. Certo? Aqui a gente coloca um módulo porque não importa se é menos ou mais. Beleza? Isso é igual a resistência centrípeta. Resistência centrípeta, se você lembra, é massa vezes aceleração centrípeta. Massa vezes V² sobre R. Tranquilo? Esse R é o raio da trajetória. Esse raio é um aqui, Beleza? Então, para determinar esse raio, que eu vou jogar aqui, certo? Então, vou colocar minúsculo, só porque eu coloquei minúsculo aqui, tá? Então, o raio, ele vai ser igual a... se aqui a velocidade está quadrada, aqui a velocidade está sem nada, corta. Fica uma velocidadezinha aqui. Então o raio joga para lá, todo mundo está para lá, vem para cá. Então vai ficar massa vezes a velocidade dividido por Q vezes B. Mas não precisa colocar o seno de θ, concorda comigo? Que nesse caso, seno de θ, se ele está fazendo movimento circular, o ângulo só pode ser 90, o ângulo entre V e B. Seno de 90 é 1.
Então eu não preciso escrever 1 aqui, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, sempre que eu tiver um movimento circular, eu posso carimbar na minha prova que o raio é igual a massa vezes a velocidade dividido por Q vezes B. Ou Habib me vê um quibe, da maneira que você preferir. Tudo bem? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse cara e jogar aqui na minha relação. Então eu vou obter que a distância D que ele pediu é igual a 2 vezes esse monstro. Então fica 2 vezes M vezes V por quibe. Por quibe. Tranquilo? É um exercício conceitual, então não vai ter numerinhos aqui para atrapalhar a gente. Bem conceitualzão. Fizemos a primeira parte, a segunda, na verdade, né? A primeira foi o sentido, a segunda foi a distância. Então assopra tudo isso aí e vem aqui comigo. O intervalo de tempo em que ela percorre trajetória semicircular. Vamos lá. Quanto tempo demora para ela sair daqui e chega aqui? A verdade é essa. É mais fácil esse tipo de exercício você determinar o tempo que ela dá uma volta completa e depois dividir pela metade. Porque se é um movimento circular uniforme, o tempo, a velocidade é constante, certo? Então o tempo para andar metade é metade do tempo andar inteiro, certo? Então vem comigo, você vai entender melhor se eu escrever assim, ó, velocidade é o quanto ele anda pelo tempo que demora. Mas, como é um movimento circular uniforme, eu tenho que a distância, que é o deslocamento, vai ser 2π vezes o r, que é o comprimento da minha circunferência, certo? E o ΔT, você também aprendeu, quando você aprendeu frequência, período, para dar uma volta completa, é o tesão. É o tempo para dar uma volta completa. É o tempo para um evento se repetir. É o tesão. Então, vem comigo. Eu vou dizer que a velocidade é igual a 2πr dividido pelo tesão. Ah, moleque, moleca. O que eu faço com isso agora? O que você acha que eu vou fazer agora? Pensa aí comigo um pouquinho. Nós vimos que o raio no movimento circular ele é facilmente calculado, certo? O raio da trajetória. Então eu vou pegar aquela equação que a gente viu agora há pouquinho e colocar aqui nesse lugar. Tudo bem? Eu falei a gente viu, eu não gosto de falar isso, ficou meio estranho. Então a velocidade vai ser igual a, nós vimos, né? 2π vezes r. O r, lembra com que é? É Habib me vê um quibe, certo? Dividido pelo tesão. O tesão é entre tudo, né, gente? Então eu vou jogar o tesão para o outro lado e a velocidade para cá, mas nem precisa jogar a velocidade, porque a velocidade está de um lado, está do outro, quem está do lado está do outro, não está em lugar nenhum. Então, finalmente, eu vou ter que o tesão é igual a 2π vezes m dividido por q. Eu vou pôr o t no final, fica estranho assim, q, b. Não, o t já foi para lá, né? Por q vezes b. Então, esse é o tempo, cuidado, para dar uma volta. Esse é o tempo para dar uma volta. Se eu quero meia volta, então meia volta, eu vou ter que o ΔT é igual ao tesão dividido por 2. Se eu dividir por 2, quem cai fora aqui? O 2, certo? Então o tempo para dar uma volta vai ser igual a π vezes m por quibe. Tranquilo? Então uma aula bem conceitual, a gente brincou com um monte de coisa aqui, com um monte de equação. Então espero que você tenha gostado, espero que valha o seu like e que você se inscreva no canal e boa prova. Um abraço a você que ficou até aqui comigo. Um abraço, tchau!